Olá, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Vamos dar continuidade à história do Brasil, dando uma atenção maior à história do Maranhão. E hoje, sobre a história do Maranhão, nós vamos trabalhar dois aspectos exigidos no edital. Vamos falar sobre o estado do Maranhão e Grão-Pará e a revolta de Beckman ou Beckmão, como queiram. Sempre o edital ele vai especificar algumas coisas. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que seguir o que o edital pede. Estado do Maranhão e Grão-Pará, revolta de Beckman ou Beckmão. Ele exige de você as causas, o que leva à revolta. Ele exige de você os objetivos da revolta. E mesmo não tendo aqui explicitado, nós vamos dar também uma alinhada na questão das consequências. A primeira coisa que nós não podemos esquecer é entender que a história do Maranhão, e às vezes nós queremos estudá-la de forma separada, ela está contida, ela está alinhada na história do Brasil. Então, primeiro, é necessário que você assista às nossas videoaulas de história do Brasil. E o conselho que eu dou sempre é que você vai estudar a minha aula 1 e 2 sobre história do Brasil, que vai falar justamente sobre a ocupação do território brasileiro. Qual é o primeiro item que nós temos que lembrar? A partir de 1530, os portugueses foram obrigados a vir para o Brasil. Foram por quê? Porque havia uma crise no comércio português. E essa crise no comércio português se deu pelo fracasso das expedições em adquirir riqueza no comércio do Oriente. Por que eu estou repetindo isso? Porque no momento em que você entende que o governo português ele não está bem economicamente, a forma de Portugal colonizar o Brasil será feita de uma outra maneira. Na videoaula número 1, eu mostro muito bem isso. No momento em que os portugueses vieram colonizar o Brasil, o Estado português está fraco. O Estado português está muito mais preocupado em pagar as suas dívidas com os banqueiros italianos. Então, quem vai explorar o comércio português, quem vai entrar com capital, serão os homens ou empresas particulares. O outro ponto que você não pode esquecer, que no momento em que Portugal está ocupando o território brasileiro, eu estou no século XVI, e nesse século XVI nós estamos vivendo mudanças muito fortes na Europa. Mudanças essas como a Reforma Católica, a Contra-Reforma e o sistema do padroado. É importante que você entenda que no momento em que os portugueses eles vieram para cá, os portugueses estão passando por todas essas transformações, por todas essas alterações. Um outro item que é fundamental para vocês: quando os portugueses vieram para cá, vamos lembrar que anteriormente aos portugueses terem vindo para cá, já havia o quê? O Tratado de Tordesilhas. E na aula anterior, vocês já viram comigo que tanto franceses como holandeses, eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. E aí você vai ter invasões tanto francesa quanto holandesa. Outro item que vocês viram na aula anterior, que no momento em que os portugueses ocuparam o Brasil que foi ocupado pelos portugueses era o Brasil que produzia açúcar. E este Brasil que produzia açúcar estava exatamente aonde? Atual Pernambuco, atual Bahia. Era esse Brasil que existia na visão dos portugueses. Isto está no visual deste mapa aqui.
Notem que este mapa ele vai justamente retratar a importância do Brasil açucareiro. Esta parte que está em verde é o litoral do Brasil que vai produzir açúcar. É o Brasil que vai ser ocupado, é o Brasil que vai ser povoado e é o Brasil que vai sustentar a economia portuguesa. O segundo item que você não pode esquecer é que no momento em que eu tenho a União Ibérica, e a União Ibérica é muito importante para a nossa compreensão, nós tivemos também uma questão de falta de governo por parte dos portugueses. O rei Filipe II, ele não dá a atenção que deveria para o Estado português. Um outro item que a gente vai perceber é que existe uma aproximação geográfica, principalmente de Belém, principalmente de São Luís, em relação a Portugal. Tanto o estado do Grão-Pará como o estado do Maranhão, eles vão estar muito mais próximos de Lisboa do que do restante do Brasil. Por quê, Pantoja? Porque aqui existiam as chamadas correntes marinhas contrárias. E essas correntes marinhas contrárias dificultavam. E como dificultavam a comunicação de Belém, exemplo com a Bahia. Era muito mais rápido, era muito mais prático, era muito mais econômico Belém e São Luís se comunicarem com Lisboa do que com o restante do Brasil. Então, você vai perceber que nós vamos ter um isolamento, primeiramente geográfico e depois político. Não é à toa que quando Dom Pedro grita independência ou morte, você vai ter essas duas áreas sendo as últimas a reconhecerem a independência. Até porque tinham uma aproximação e tinham uma identificação muito mais com Portugal do que propriamente o restante do Brasil. Notem, e é muito bom você fixar esse mapa, que eu tenho o estado do Brasil. O atual Maranhão e o atual Pará não faziam parte desse estado. Terceira consideração que é fundamental para esta aula. Portugueses vieram para o Brasil. Quem vai ocupar e investir no Brasil é o capital particular. Lembrando que neste momento o Estado português tem uma mentalidade que é importante para esta aula, que é a mentalidade mercantilista. É o Estado intervindo diretamente na economia. Tanto é que quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles implementaram o chamado Pacto Colonial. Também, no momento em que os portugueses vieram para cá, falei agora para vocês, falei hoje, eu tenho um problema muito sério na Europa. E que problema sério é este na Europa? Reformas que estavam ocorrendo, reformas que abalaram a atual Alemanha e partiram a Alemanha no meio, reformas na Inglaterra. E esse movimento da reforma vai ter uma reação por parte da igreja. E qual foi a reação por parte da igreja? A Igreja Católica iniciou um movimento chamado Contra-Reforma. O que isso tem a ver com o teu concurso? Tem a ver que, no momento em que a igreja reage, a igreja vai criar a chamada Companhia de Jesus. E esta Companhia de Jesus será um elemento aonde você vai ter padres doutrinados para ocupar na questão intelectual, ocupar na questão militar o novo mundo. Os jesuítas, quando vêm para a América, eles vêm para proteger o interesse do Papa. E esses jesuítas, quando chegam na América, a primeira coisa que eles fazem, Brasil. No momento que os jesuítas vieram para a América, fica visível que não dá para eles ocuparem a região do litoral nordeste, Pernambuco, Bahia.
senhores de engenho já estavam por lá. Qual é o papel dos jesuítas? Os jesuítas, eles vão ocupar o interior do Brasil. Alguns historiadores afirmam que o Brasil, primeiramente, foi ocupado por quem? Pelos jesuítas. Se você pegar o mapa na internet das missões jesuíticas, você vai ver que as missões jesuíticas já estavam no Rio Grande do Sul, já estavam no Nordeste brasileiro e no Norte brasileiro. Jesuítas terão uma relação diferente com os povos indígenas. E esses jesuítas, no momento em que eles possuem essa relação diferente, o que é que você vai perceber? Os jesuítas, justamente, eles terão o controle da produção de algodão, da extração das drogas do sertão, como baunilha e urucum. Qual é o problema? Que o interesse do jesuíta é ter os habitantes que moram em suas mãos. E é claro que para os jesuítas ter esses habitantes em suas mãos, eles serão contra a escravidão dos índios. Atenção, concurseiro! No litoral do Brasil, qual é o trabalho escravo predominante? O africano. No litoral do Brasil, eu tenho dinheiro, eu tenho condições de trazer o escravo africano. Nas regiões mais distantes, eu preciso usar o índio. Ou porque esse escravo africano, ele não chega aqui, ou porque eu não tenho dinheiro. O que é que eu estou mostrando para você? Eu estou mostrando para você os motivos da formação do estado do Maranhão e Grão-Pará, e também já estou te mostrando os motivos da revolta de Beckman ou Beckmão, como queiram. Para finalizar, o Estado português, quando ele ocupa o Brasil, você tem que entender que esta ocupação do Brasil se deu pelas capitanias hereditárias. Mas na visão do Estado português, o que é que ele tem como prioridade? Bahia, você vai ter quem mais? Você vai ter Recife. No momento que o Estado português tem esses principais produtores de açúcar, essa é a sua prioridade. Segundo item que o teu edital exige, a chegada dos jesuítas, a presença dos jesuítas, ora vai ser positiva para Portugal, ora vai ser negativa. Outra coisa que você precisa entender, que em determinado momento o governo português permite a escravidão indígena, em determinado momento ela não permite. O outro ponto fundamental é que, ora, o governo português vai estar ao lado da Igreja Católica, de outro lado contrário. E nessa indecisão e nessa bagunça, você vai ter realmente aqui o problema das pessoas que moram nas regiões mais afastadas e que não eram posições que eram interessantes para Portugal. Lembrando que Portugal só olha para essa região após o quê? A invasão dos franceses, a invasão dos holandeses. Tranquilo? Se você já entendeu essas minhas colocações, o que é que eu faço agora? Eu vou trabalhar com vocês a fixação do conhecimento. Vamos lá? A União Ibérica é o período em que podemos destacar no processo de colonização e ocupação e formação do território do Maranhão. A União Ibérica, ela é fundamental para nós entendermos, primeiro, a ocupação e depois a preocupação do governo português. Já expliquei isso hoje. Lembrando que, no momento em que nós tivemos a União Ibérica, nós vamos ter um Estado português afastado em relação do Brasil e, juntamente com os inimigos da Espanha, vieram quem? A França e a Holanda. No momento em que os franceses e holandeses invadiram o atual Estado do Maranhão, é que eu vou ter a preocupação do governo português com essa região.
para impedir a invasão francesa, para impedir a invasão inglesa, sim, ingleses, e para impedir a invasão holandesa, é que você vai ter o quê? De uma forma tardia, a criação de algumas capitanias hereditárias. Eu vou ter uma criação tardia de alguns estados. Estados esses, que é o estado do Maranhão. E o estado do Maranhão, ele vai compreender o quê? O atual Ceará, o atual Maranhão, atual Piauí e atual Pará. Então, o estado do Maranhão, ele vai ser criado com qual finalidade? De construir fortes, de construir edificações para expelir, para expulsar os inimigos estrangeiros. Ok? Item importante para o teu concurso. Mesmo com uma grande distância geográfica entre os territórios, a comunicação marítima entre os estados do norte e Europa era mais viável do que entre os estados do Brasil. Já mostrei para vocês que por uma questão geográfica e por uma questão de corrente marinha era extremamente complicado, era muito difícil eu me comunicar Bahia, Maranhão, Bahia, Belém. Importante, quando eu coloco para vocês importante, porque está sendo pedido pelo teu edital. Sempre que eu colocar algo em vermelho no texto, é que está presente no teu edital. A criação do estado do Maranhão foi decretada em 13 de junho de 1621. Porém, a instalação efetiva só acontece em 1626. A posse do primeiro governador de Capitão-General, Francisco Coelho de Carvalho. Interessa para nós o quê? A Vila de São Luís, que já era sede da capitania do Maranhão, foi escolhida como sede da capital do estado. Lembrando que quando você fala capital do estado, eu falei o quê? Esse estado do Maranhão compreendia atual Pará, atual Piauí, atual Ceará. Não esquece disso. O estado do Maranhão e Grão-Pará perdurou até 1772, quando foi anexado ao estado do Brasil. Então, até 1772, pode vir na tua prova, eu tenho, conforme o mapa lá embaixo, estado do Maranhão e Grão-Pará, e aqui embaixo, estado do Brasil. Vamos lá, moçada? Vamos fixar. Importante para o teu concurso. O estado do Maranhão foi criado à época da dinastia filipina, em 1621. Era formado pelos atuais territórios Maranhão, Ceará, Piauí, Pará e Amazonas. Isto aqui você pode, dar uma anotadazinha, que é uma questão boba, mas que pode vir. Essa região subordinava-se desse modo diretamente à coroa portuguesa. O estado do Maranhão não se reportava, não obedecia o governo geral que tinha como sede na Bahia. Nós estávamos diretamente relacionados com quem? Com Portugal. Vamos lá, moçada, rapidola. Entre suas atividades econômicas, destacava-se a lavoura da cana, a produção de açúcar, o cultivo de tabaco, a pecuária para exportação de couros e a coleta de cacau. Eu poderia colocar como algo mais detalhado a questão das drogas do sertão. Isso também é importante para nós, tá? Esses itens aqui é o que é fundamental sobre a criação do estado do Maranhão, que depois vem a ser estado do Grão-Pará e Maranhão. Valeu, moçada? Item importante, que é o item 2, revolta de Beckman. Para quem já leu o texto, para quem já assistiu às minhas videoaulas anteriores, você percebe que primeiro eu te dou uma noção geral, depois a gente vai seguindo o enredo. Entendam, eu acabei de mostrar para vocês que só a partir do século XVII é que o governo português se preocupa com a região norte-nordeste.
Só a partir do século XVII que eles vão perceber que essa região tem a sua especificidade. Lembrando que a produção de cana, a produção de açúcar não será igual à produção da região Nordeste, Bahia, Pernambuco, e lembrando também que eu tenho alguns problemas fundamentais, e um desses problemas fundamentais são investimentos. O Estado do Maranhão não recebia os mesmos investimentos que recebia as outras regiões, como eu disse agora, Pernambuco, Bahia. Segundo item, que isto é uma causa fundamental, lembre que o Estado português é um Estado que não investe, mas que te cobra impostos extremamente pesados. E principalmente o Estado do Maranhão, a produção que eles possuíam caiu de uma forma vertiginosa após a invasão dos holandeses. Lembrem que no momento que os holandeses foram expulsos, nós vamos ter combates, nós vamos ter destruição de alguns engenhos. No momento em que esses holandeses estão sendo expulsos, eu vou ter o que? A fuga de negros. Então a situação do Maranhão após a invasão holandesa não é uma situação boa. Se eu não estou bem financeiramente, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de mão de obra para investir. O problema é que a vinda de mão de obra escrava para o Maranhão não era contínua. Ora, se eu não tenho a mão de obra escrava africana, eu vou usar a mão de obra escrava indígena. Até porque, prestando bem atenção, a mão de obra escrava indígena, ela era muito importante porque nós trabalhávamos com o quê? Com o extrativismo das drogas do sertão. Aonde está o cacau? Aonde está o urucum? Aonde está a baunilha? Quem conhece isso? O índio. Qual é o problema? No momento em que os colonos, no momento que os fazendeiros utilizavam o índio, batiam de frente com quem? Batiam de frente com as missões jesuítas. Lembrem que os jesuítas tinham a ideia que o índio ele era o quê? Ele era um descendente de Adão. Ele deveria ser um homem livre. Para quê? Para estar sobre o poder da Igreja Católica. Então você vai ter conflitos armados, você vai ter grupos de colonos que vão invadir as missões, que vão em determinados momentos querer a expulsão do jesuíta. Qual é o problema do governo português? Já mostrei para vocês. Ora, o governo português intercede a favor dos colonos, outra vez a favor dos jesuítas. E isso causava uma insatisfação. Problema 2. Que o governo português, percebendo que deixar o estado do Maranhão muito solto não era bom negócio. E o estado do Maranhão vai receber qual promessa? Será criada uma companhia de comércio. No momento em que essa companhia de comércio ela é criada, qual é a importância da companhia de comércio? A companhia de comércio ela deveria estimular o desenvolvimento do estado do Maranhão. Estimular como? Trazer pelo menos 500 escravos ao ano. A ideia seria para mais de 10 mil escravos, mas 500 ao ano. Fazer com que os produtos, um deles, o algodão, o outro, a produção de açúcar, tivesse um volume cada vez maior. E aí você tem qual problema? Que no momento em que eu tenho uma companhia, essa companhia é que vai ditar o preço dos produtos. É ele que vai dizer por quanto eu compro o teu açúcar. É ela que vai dizer por quanto eu vendo o escravo. Lembra que nesse momento não tem oferta nem procura. Os colonos não conseguem sobreviver a partir do sufoco, da opressão da companhia de comércio. O que é que resta para essa população? A revolta. Então, sempre, na maioria dos livros de história, você vai ter como a revolta de Beckman como uma revolta nativista. É uma revolta que ela tem como objetivo resolver os problemas econômicos, retirar o governador,
que nem vivia no Maranhão, vivia muito mais em Belém, resolveu o problema de um governador omisso e corrupto. O que é que essas pessoas queriam? Essas pessoas queriam que a Companhia do Comércio ela deixasse de existir, que ele, enquanto maranhense, tivesse a devida atenção. Como não eram escutados, se rebelaram. Qual é o problema? Quando a revolta acontece, eles alcançaram os seus objetivos rapidamente. Eles tomaram o poder rapidamente. Em menos de um ano, eles já possuíam o controle da região.